Hoje, o massacre do Carandiru completa 25 anos. No dia 2 de outubro de 1992, 111 presos foram mortos em uma rebelião. Alguns foram assassinados pelos próprios colegas de cela e outros foram mortos por policiais militares que invadiram o presídio. A Justiça de São Paulo decidiu suspender novos julgamentos até que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste sobre o caso. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite. Pois é, William, o caso continua sem a punição dos responsáveis. E a gente conversa agora com a advogada Ana Luísa Mendes. Doutora Ana Luísa, 25 anos depois do massacre do Carandiru, o caso continua sem solução. Em que pé está esse processo todo? De fato, Viviane, o que acontece? Hoje o processo teve uma decisão recente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, anulando todas as condenações que aconteceram dentro desses processos. O que acontece? Na prática, isso o que representa? Isso significa que todos os julgamentos que aconteceram, todas as condenações em primeira instância, elas foram suspensas, na verdade elas foram anuladas, para que os desembargadores se manifestem sobre isso. Porque o que acontece é que o Ministério Público e os advogados de defesa vão recorrer dessa decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinaram a anulação de toda a instrução processual de primeiro grau e que aconteça novamente o julgamento de primeiro grau com toda a instrução completa, todo o júri. Então, essa foi a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, E o que eles determinaram? Eles determinaram exatamente isso que eu te expliquei. O que acontece? Que toda a instrução processual foi anulada, certo? Por que isso aconteceu? Porque eles não conseguiam precisar quem teria sido autor de cada crime, que assim fosse considerado, certo? Por exemplo, não conseguia precisar qual agente teria sido responsável por determinada morte, certo? Sim. No caso, foram 111 mortes, mais de 70 réus. Então, não conseguia determinar para quem tinha a responsabilidade de cada uma dessas mortes. Pois é, a Justiça também discute a indenização dos parentes desses 111 presos mortos, não é? Exatamente. O que acontece? Muitos desses parentes ingressaram na justiça para conseguir a indenização por danos morais ocasionados exatamente por essas mortes, Por não ter todo o abalo emocional e toda a honra ferida de todas essas pessoas. Na Justiça, há muitos casos semelhantes aí que demoram décadas para ver aí a punição dos responsáveis. Qual é a sua avaliação disso? De fato, Vini, o que acontece é que são diversos aspectos que corroboram para essa situação. Um número de processos muito grande, a morosidade ocasionada também pela falta de servidores, tem vários aspectos, mas principalmente as questões processuais, Dentro do prisma penal, existe sim já a possibilidade de reforma e tudo mais, mas não há perspectiva real para quando isso vai acontecer. Então, isso está ocasionando toda essa celeuma. Toda a morosidade acontece por conta do judiciário, infelizmente. Não dá para ser leviano também e não levar em conta todos esses detalhes. Ok, muito obrigada pela entrevista. William? Obrigado, Viviane.